Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas sou eu quem permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filha, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente. Do milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adora eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, não queira ensinar o oleiro a trabalhar, meus irmãos. Que eu e você deixe ele fazer na minha e na sua vida, meus irmãos, como ele quer fazer, meus irmãos. Porque ele é o oleiro, meus irmãos, e nós somos vasos. E ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você quer ensinar a Deus a trabalhar, meus irmãos. E aí você não quer ensinar Deus a trabalhar, meus irmãos. Porque Deus, ele trabalha na minha e na tua vida como ele quer, meus irmãos. Porque ele quer o oleiro, nós somos vasos, meus irmãos. E tem que ser o que ele quer na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes eu e você não quer o que Deus quer para a nossa vida. A gente quer fazer do nosso jeito, meus irmãos. Mas que nessa tarde eu e você deixe ele fazer, meus irmãos. Porque como um pai quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. Que eu e você não queira fazer do nosso jeito, meus irmãos. Que eu e você deixe Deus fazer na minha e na sua vida. Porque ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você quer fazer do nosso jeito, meus irmãos. Mas do nosso jeito eu e você vai quebrar a cara, meus irmãos. Mas do jeito dele não, meus irmãos. Porque ele só quer o melhor para mim e para você. Porque um pai, meus irmãos, só quer o melhor para os seus filhos. E que nessa tarde, meus irmãos, aí você deixa ele fazer na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? Aqui que está falando a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 19 e o versículo 6. Amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 19 e o versículo 6. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, é que o que ele ajuntou, meus irmãos, ninguém separa, meus irmãos. Só a morte, meus irmãos. Porque não tem penina que venha tirar o que é meu, o que é teu, meus irmãos. Não tem Pombagira, não tem Jezabel, não tem Dalila, meus irmãos, que venha tirar o que é meu, o que é teu. Porque o que Deus ajuntou, meus irmãos, só a morte separa, meus irmãos. Porque ninguém pode separar, meus irmãos. Só a morte, meus irmãos. Ou então adultério, meus irmãos. Porque pela lei de Deus, meus irmãos, ou adultério ou a morte, meus irmãos. E nada mais separa, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos,
A Dalila entra na tua vida, meus irmãos. A Pombagira, a Jezabel, a Penina, achando que vai tirar o que é meu, o que é teu, meus irmãos. Mas não vai tirar não, meus irmãos. Porque o que Deus ajuntou, meus irmãos, ninguém pode separar, meus irmãos. Só a morte, meus irmãos. Ou então adultério, meus irmãos. Mas fora isso, meus irmãos, nada vai tirar o que é meu, o que é teu, meus irmãos. Porque foi Deus que deu, meus irmãos. E ninguém vai tirar, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde. E ninguém vai tirar o que é meu, o que é teu, meus irmãos. Porque foi Deus que deu, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E tenha todos uma boa tarde. Fiquem todos com Deus e um ótimo início de semana.